Senhor, nos curvamos a Ti, Senhor. Reconhecemos que Tu és o único Deus. Nos curvamos a Ti, Senhor. Entendemos, Senhor, por convicção plena, Senhor, de que dependemos única e exclusivamente de Ti. Que nossos passos são regidos por Ti, que os nossos caminhos são determinados por Ti, que os nossos caminhos, Senhor, são acompanhados por Ti, Senhor. Pai, diante daquele que tem autoridade sobre o céu e sobre a terra, é que nós nos curvamos, Senhor. Sobre aquele que com uma voz determinou assim todas as coisas, Senhor. Assim, Senhor, nós nos curvamos. Sobre aquele, Senhor, que tem poder sobre todas as coisas, nós assim nos curvamos. Sobre aquele que era, que é e será eternamente, assim nós nos curvamos. Não há outro debaixo do céu o qual seja adorado a não ser a Ti, Senhor. No céu e na terra, Senhor, Tu és tremendo, supremo, eterno. E ao Deus do eterno, Senhor, a Tua igreja, Senhor, se curva e Te segue. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de alegria contigo, Senhor, porque esse tempo de alegria contigo, Senhor, é o tempo que nos traz satisfação, tempo que nos traz alegria, tempo que nos traz conforto e serenidade, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque Tu és Deus, serás Deus sempre, Senhor, em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Amém, podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. O salmista, profeta Isaías, no Isaías 40, versículo 31, ele fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, eles voarão como águias, eles correrão e não se fatigarão, eles andarão e não cansarão. Eu talvez diria assim: aquele que tem convicção no Deus que ele serve, aquele que tem certeza no Deus a quem ele professa a sua fé, aquele que tem convicção plena do Deus que ele está servindo, ele voará como águia, ele não tropeçará quando ele correr, ele não se cansará, ele correrá e não se fatigará, ele não terá cansaço, porque ele não está sozinho. Quando nós estamos num tempo como esse, e quando as pessoas estão vivendo um momento como esse, talvez esse versículo citado no livro de Isaías talvez seja muito próprio para os nossos dias. E eu diria que seriam três determinações muito inconvenientes, desnecessárias, para três certezas e princípios absolutos do Senhor. Essas três definições e declarações desnecessárias, a primeira delas, eu diria que primeiro que nós contamos as nossas mazelas, nós contamos os nossos problemas voltados às nossas finanças, aquilo que nós vamos fazer, contamos às pessoas o problema do desemprego, do trabalho, da falta de renda, da falta de condições, a todo mundo, menos para Deus. Nós contamos muito mais para as pessoas do que para o Senhor. Nós declaramos a nossa incapacidade muito mais ao ser humano do que para Ele que tem poder e autoridade. Nós declaramos, fazemos declarações veementes daquilo que nós somos incapazes de fazer para o ser humano. Mas não contamos para Deus essa nossa incapacidade e a nossa impossibilidade. Essa é a primeira declaração. A segunda delas é que nós temos que entender que quando entramos no Senhor para que possamos fazer isso, é interessante que a gente entenda que a gente tem que abrir mão do direito de entender. Ou seja, quando você abre mão do direito de entender, você não fica sob o controle das coisas e nem tenta entender aquilo que Deus é capaz de fazer. Ou seja, segunda declaração é que o ser humano procura sempre tentar entender aquilo que Deus vai fazer, mas ele não está sujeito ao entendimento humano, ele está acima do entendimento humano. Então, quando eu abro mão do direito de entender, eu estou deixando Deus fazer do jeito dele. Assim como Jesus fez ao curar alguém com a saliva, ao dar uma ordem, ao mandar tirar uma pedra, a forma é dele, mas o interessante é que venha por ele.
Então eu tenho que abrir mão do direito de entender. A terceira declaração infeliz é que para eu ter acesso ao sobrenatural, eu tenho que me esvaziar do natural. O natural são as nossas equações humanas. O natural são aquilo que realmente eu defendo. O natural é exatamente aquilo que eu acho que é. Quando eu começo a abrir mão do meu natural, eu tenho acesso ao meu sobrenatural. Para que o sobrenatural venha agir na minha vida, eu tenho que me esvaziar daquilo que é natural. Se alguém acha que vai ser abençoado, que vai ser abençoado, desista, meu irmão. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Ou seja, o que falta para a gente é ter acesso. O que falta para a gente é entender que já está disponível. Eu já sou abençoado. O Senhor já deu. Eu só tenho que acessar. O Senhor não é uma possibilidade, Ele é uma convicção. Não há a possibilidade de o Senhor agir sobre a minha vida e fazer dela uma condição melhor. Não, Ele é uma convicção de que isso já aconteceu. Ele é uma convicção de que eu já sou herdeiro. Ele já é uma convicção daquilo que eu já estou vivendo. Eu só preciso acessar. E acessar sem entender. Esse é o princípio de fé. Ou seja, essas três declarações não muito convenientes geram três princípios convenientes. E desses três princípios convenientes, o primeiro deles é que a gente tem que entender que o Senhor não está sujeito às circunstâncias. Ou seja, Ele não se move pelas circunstâncias, Ele é Deus e acabou. As mesmas promessas, os mesmos decretos que o Senhor fez na tua vida antes de uma pandemia, continuam sendo vivos, eficazes e tremendos durante a pandemia, e será vivo, eficaz e tremendo após a pandemia. As promessas do Senhor não têm prazo de validade. O Senhor não é sujeito às circunstâncias, e precisamos entender esse princípio, porque o Senhor continua agindo da mesma forma que agiu, independente de circunstâncias. O segundo princípio que temos que entender é que o Senhor nunca vai ser pego de surpresa. E quando eu entendo que o Senhor nunca vai ser pego de surpresa, eu estou dizendo que o Senhor tem controle sobre todas as coisas, inclusive nesse período, inclusive na necessidade que nós temos em relação ao suprimento do nosso dia a dia, da nossa família, daquilo que é cuidado pelo Senhor. Ele tem conhecimento, Ele tem controle. Então ninguém em nenhuma circunstância pega o Senhor de surpresa. Entendamos isso. Ele não é pego de surpresa, não. Ele tem convicção, tem ciência do que está acontecendo, mas a sua igreja não será abalada. E o terceiro princípio que eu quero dar é que o Senhor, as suas promessas, os seus decretos, sabe, Deus, Ele se manifesta a cada um de nós nas suas promessas, nos seus decretos, mas Ele se revela nos seus processos. Deus se manifesta nas suas promessas, mas Ele se revela nos seus processos. Ou seja, eu estou cansado de falar isso, mas tem muita gente que quer viver de vitória em batalha, e não quer de vitória em vitória, mas não quer viver de batalha em batalha. Ou seja, para você ser vitorioso, você tem que enfrentar uma batalha. Você tem que passar por essa estação. Ou seja, estamos diante de um processo, mas a declaração sobre a sua vida, sobre a minha vida, foi manifestada nas suas promessas. Estamos ainda debaixo de uma promessa, e esta promessa não tem prazo de validade, mas os processos, o Senhor está nele. Quando conseguimos entender isso, vamos entender o porquê que nós vamos correr e não vamos cansar, nós vamos andar e não vamos fatigar, e nós voaremos como águias, porque nós temos convicção no Deus que supre em todas as áreas a nossa vida.